Mas tem um personagem importante nessa história toda que não está no banco dos réus, que é o nosso Aguirre Talento, ele que está ajudando com divulgação de mensagens do celular do Mauro Cid, está ajudando a gente a entender um pouco mais, a preencher ali um pouco mais esse roteiro da tentativa de golpe. A gente tem reportagem nova hoje, com novos diálogos do WhatsApp do Mauro Cid, revelando que o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro chegou a procurar o principal assessor do ministro Dias Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal, com a intenção de se livrar de uma iminente prisão. Aguirre já está aqui com a gente, conta um pouco mais de detalhes sobre qual que era esse trânsito de Mauro Cid com assessores ligados ao ministro Dias Toffoli, essa ponte com o STF. Bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia, Josias. Bom dia a todos. Bom dia, Beatriz Bula, minha colega dos tempos da Lava Jato. Nunca mais nos encontramos. Então, Noticiário proporcionando a gente reencontros. Exato. A gente trouxe mais detalhes do Zap do Cid nessa reportagem publicada hoje e também uma reportagem publicada ontem. Mas hoje a gente mostra que Mauro Cid, quando começou a ver as notícias de que poderia ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, começou a procurar diversos interlocutores para tentar apaziguar ali os ânimos, tentar desfazer as imagens de que era um faz-tudo ilegal de Jair Bolsonaro. E ele, uma das pessoas que ele procurou foi um assessor do ministro do STF, Dias Toffoli, chamado Sérgio Brauni, que Sérgio Brauni foi chefe de gabinete da presidência do Supremo entre 2018 e 2020, quando Toffoli foi presidente da corte. E é importante a gente lembrar que naquele período, Toffoli ensaiou uma aproximação com Bolsonaro, com os militares, ele trouxe militares para atuar ali no Supremo como relações institucionais. Então, nesse sentido, até dentro do esperado que Mauro Cid, o ajudante de ordem Jair Bolsonaro, também tivesse estabelecido essa ponte no Supremo. O que surpreende já muito depois de Toffoli ter deixado a presidência, depois de Cid ter deixado o posto de ajudante de ordens, ele ter procurado esse assessor do STF justamente para expressar a preocupação com a possível prisão e obteve, de certa forma, a solidariedade do assessor Sérgio Brauni. Diante das notícias, Sérgio Brauni fala que não acredita, que não tem sentido essa informação de que Mauro Cid poderia ser preso. Ele pergunta a Mauro Cid quem era o advogado de Cid. Nessa época, Cid ainda não tinha definido o advogado, porque ele tinha acabado de deixar o governo, então estava sendo assessorado pela AGU, mas precisaria achar um advogado privado. Sérgio Brauni até sugere nomes, dá a entender que poderia sugerir um advogado para Mauro Cid, e diz que marcaria uma audiência com o ministro Dias Toffoli para que Cid conversasse com ele, externasse essa preocupação depois do recesso do judiciário, porque essa conversa deles foi em janeiro de 2023. A gente procurou o STF, procurou o Sérgio Brauni, e a resposta foi que que a audiência não foi marcada, essa audiência que ele prometeu nunca ocorreu e que ele nunca indicou nenhum advogado para Mauro Cid. Era justamente esse ponto que eu ia perguntar, né? Você levanta essas duas questões importantes, mas elas, então, de acordo com a resposta, não chegaram a acontecer. Tanto essa indicação dos advogados quanto essa reunião, né, Aguirre? Mas eu queria aproveitar para entrar na outra matéria também que você citou com a gente, que traz outro personagem importante, que era o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que chegou a pedir ajuda para o Mauro Cid para Bolsonaro interceder em uma outra questão. Qual que foi essa reportagem que saiu no fim de semana envolvendo o Eduardo Cunha, Aguirre? Exatamente. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tinha se tornado ficha suja porque ele perdeu o mandato devido à cassação do Conselho de Ética da Câmara por ter mentido à CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior em seu nome, que a Lava Jato encontrou contas de Eduardo Cunha na Suíça. Então ele acabou sendo cassado e a cassação da Câmara gerou sua inelegibilidade. Depois ele foi preso por ordem de Sérgio Moro, passou um tempo preso, mas aí em 2022 ele estava articulando a possibilidade de se candidatar novamente, já depois de ter seus processos anulados,
e ele conseguiu uma vitória no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi uma decisão liminar que anulou uma parte da decisão da Câmara sobre a inelegibilidade de Eduardo Cunha. Então, isso permitiria, com a anulação dessa parte aí do decreto de cassação, isso permitiria que ele concorresse, ele se tornava ficha limpa novamente. E a preocupação de Eduardo Cunha era que essa decisão fosse mantida em outras instâncias da Justiça para que ele pudesse concorrer na eleição. Então, a gente analisou trocas de mensagens do ex-deputado Eduardo Cunha com Mauro Cid. Eles tinham uma relação há algum tempo, eles trocam diversas mensagem de Feliz Natal, Eduardo Cunha mandava artigos para Mauro Cid, então não foi uma coisa assim repentina, não. Depois dessa decisão do TRF1, ele conversa com Mauro Cid e pede que Cid interferisse com Bolsonaro para que a Advocacia Geral da União não entrasse com um recurso contra a decisão do TRF1 que permitiu que ele concorresse às eleições. A conversa deles é nesse sentido, e Eduardo Cunha chega a dizer que Bolsonaro já sabia do assunto e pediu para ser avisado quando fosse necessário sua intervenção. Isso mostra que eles também estavam mantendo contato, isso indica que Eduardo Cunha estava mantendo contato com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a sua possibilidade de concorrer à eleição. Cid disse que iria transmitir o recado, ele até fala que seria importante alinhar com Arthur Lira, e Arthur Lira, Eduardo Cunha, não teria o poder, porque quem mandava na AGU era a presidência da República. Efetivamente, a AGU não chegou a apresentar recurso, mas o Ministério Público Federal recorreu da decisão, só que a decisão acabou prevalecendo, Eduardo Cunha conseguiu concorrer nessa eleição, ele concorreu por São Paulo a deputado federal, mas não teve votos suficientes para se eleger. Essa foi mais uma revelação dos diálogos ali do celular de Mauro Cid. Importante, até estendo aqui os comentários dos nossos convidados do fim de semana, Aguirre, porque está todo mundo aqui na campanha de te parabenizar, de colocar aí até uma promoção aí para o Aguirre por causa dessas revelações tão importantes. Convidados do fim de semana também exaltaram bastante isso por aqui. Eu queria te ouvir sobre mais essas duas revelações do Aguirre, Josias, porque ele está trazendo ali o lado B, o bastidor, se passando pela ótica, se fosse um filme ali, um filme da tentativa de golpe, se passando pelo olhar de Mauro Cid. No lado A que a gente teve de notícias na época em torno desses dois casos, o que a gente pode ler desses bastidores trazidos pelo Aguirre? Esse WhatsApp, o submundo do WhatsApp do Mauro Cid, tem um valor historiográfico extraordinário, né? A gente vê como funciona o poder em Brasília, né? No mundo convencional, indiciados pela Polícia Federal só deveriam ter contato com gabinetes do Supremo dentro dos inquéritos, das ações penais. E quando o Mauro Cid pede socorro para o Sérgio Brown, que até hoje é assessor do ministro Dias Toffoli, ele percorreu ali no escurinho do Zap um universo paralelo que raramente é alcançado pela luz do sol. Só de raro em raro, como num caso como esse, em que o sigilo do Mauro Cid foi quebrado, né? E não foi por acaso que o Mauro Cid escreveu para o Brown, quando ele pressentiu que seria preso. Nem só de caneladas era feito o relacionamento do Palácio do Planalto com o Supremo durante a presidência do Bolsonaro. O Dias Toffoli manteve com o Bolsonaro uma relação de rara afetividade. Lá no início do governo, 2019, o Toffoli estava estalando de solidariedade, ele congelou o inquérito, as investigações contra o Flávio Bolsonaro, naquele caso da rachadinha. Então, é natural que a afeição contaminasse os assessores, que tinham entre as atribuições ali o agendamento de encontros entre os chefes, né? E as reações do assessor do Toffoli às aflições criminais do Mauro Cid são muito impressionantes, né? E sinalizam mesmo uma intimidade. Eu não acredito, não tem sentido, é um absurdo, tudo vai se resolver. Quer dizer, ele estava muito solidário com o Mauro Cid, aí prometeu até compartilhar essa preocupação do Mauro Cid com o Dias Toffoli e se ofereceu para intermediar a escolha de advogado, né? O Brown, agora procurado, diz que não chegou a levar o drama do Cid para o Dias Toffoli,
Seja como for, era mesmo meio tarde demais, né? O Cid pediu socorro em janeiro de 2023 e no mês anterior o Toffoli tinha participado de uma conversa com o Bolsonaro, dezembro de 2022, poucos dias, portanto, antes da posse do Lula. O Toffoli teve uma conversa com o Bolsonaro, aconselhou o Bolsonaro a passar algum tempo fora do país. E o Bolsonaro deu ouvidos a ele, foi para a Flórida, todo mundo se recorda, né? Então, o Mauro Cid demorou a perceber que até a promiscuidade entre o devido processo legal e os palácios de Brasília tem limites, né? Então, ele recorreu ali ao Supremo numa época em que o próprio Bolsonaro já tinha caído em desgraça, né? Já não era possível socorrer nem o Bolsonaro, que dirá o seu ajudante de ordens, né? Então, mas isso mostra esse ambiente promíscuo que costuma vicejar nos subterrâneos de Brasília, né? Onde o devido processo legal se encontra com autoridades longe dos inquéritos, longe dos processos, o que não deveria acontecer, né? Josias já fez uma boa leitura dramática aqui dessas mensagens que a gente tem os prints na matéria do Aguirre. Vou até pedir para a gente abrir aqui, para eu pedir também a opinião da Beatriz, mas o tom que o Josias dá ali para as mensagens é justamente o que fica impressão para a gente, né? O assessor do Dias Toffoli falando ali, não acredito, não tem sentido, quando o Cid manifesta ali o receio de ser preso. Aí o Cid responde, assim espero, estou com 6 inquéritos, e faz ali a referência de que 2 ele já tinha sido indiciado, sem ter feito absolutamente nada. Começar o ano com essa notícia é muito ruim, Beatriz Bula, é o que ele diz ali, e na sequência a gente vê o assessor do ministro Dias Toffoli falando absurdo, tudo vai se resolver, e o Cid agradecendo pelo apoio. As mensagens vão seguindo, mas é muito importante a gente olhar as mensagens diretamente para entender esse tom, e eu queria uma fala sua nesse sentido também da reportagem do Aguirre, Bia, puxando um pouco pela aproximação da época que o Aguirre trouxe aqui como contexto do Dias Toffoli ensaiando uma aproximação do Bolsonaro. Como que a gente teve isso na época e que fatorzinho a mais essas mensagens trazem agora para a gente fazer essa leitura? Eu acho que o Josias rememorou muito bem, na época que o Toffoli estava na presidência do Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro tinha sido recém-eleito presidente, ensaiou-se ali uma relação muito, muito próxima, muito boa entre os presidentes dos 2 poderes, a despeito de Bolsonaro nunca ter mudado o discurso dele de ataque ao Supremo. E eu acho que era isso que chamava muita atenção, né? Que os presidentes de poderes mantenham uma relação saudável é o esperado em uma democracia. Agora, o Bolsonaro, ele sempre atacou o Supremo Tribunal Federal e as instituições de maneira geral, mas muito mirando o Supremo, como parte da sua tática política e tática de enfrentamento às instituições e de se colocar como o único, né, que estaria ali trabalhando a favor do povo, e aí ele não precisaria respeitar a decisão nenhuma, né, de Congresso, de Supremo, no raciocínio e na narrativa dele, né? Ele não precisaria se sujeitar a decisão nenhuma dos outros poderes, porque afinal ele era o único interessado no bem do povo. Então, a despeito de ele manter esse enfrentamento muito claro com o Supremo, o Dias Toffoli, na presidência do STF, manteve essa boa relação com o Bolsonaro. E isso gerava muito incômodo, inclusive, até dentro do Supremo Tribunal Federal, por parte de ministros. Porque se você tem um presidente fazendo esse enfrentamento aberto, a instituição, a corte, ou seja, a democracia, o Estado democrático, como o nosso Estado democrático é formado, então como que você fica se encontrando em almoço e, enfim, tentando manter essa proximidade, e que nos bastidores o Toffoli muitas vezes até se referia ao Bolsonaro como capitão. Então, assim, que era uma coisa que gerava ojeriza em muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, de ter esse tipo de relação, fazer esse tipo de referência ele não era mais capitão, ele era um presidente da República eleito e, como tal, tinha que respeitar as outras instituições, os outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que
como o José falou, é natural aí que o Cid procure, portanto, um assessor do Toffoli. Não foi um assessor de um outro ministro, né? Foi um assessor de um gabinete onde o Bolsonaro tinha mais entrada mesmo, mas nem o Bolsonaro tinha mais poder da caneta, né? Que dirá, como disse o Josias, o seu ajudante de ordem. Mas as mensagens são muito interessantes, elas revelam como funciona Brasília mesmo, né? Acho que o Aguirre, que falou que somos colegas de cobertura de Lava Jato, né? Aguirre, cobrimos muito a Lava Jato, eu e ele, em veículos diferentes aí, mas fazendo as reportagens, quando tinha alguma quebra de sigilo e troca de mensagens, era isso que a gente via, assim, o funcionamento dos bastidores do poder, né? Como as pessoas vão buscando os seus canais ali de acesso, e nesse caso é o que você bem disse, Natália, é a ótica do Cid para o que estava acontecendo, para essa tentativa de golpe e ele tentando se salvar, né? Você vê que já era ali, ainda nem tinha acontecido o 8 de janeiro e ele já estava tentando se salvar, porque ele viu onde a coisa ia dar. A gente já consegue até imaginar os roteiros dos documentários sendo estudados ali para contar essa história, né, Aguirre? Mas a gente lendo aqui mais um pouquinho as mensagens que você revelou nessa reportagem, tem justamente o ponto que a Bia trazia aqui de que se nem o Bolsonaro tinha a canetada possível para resolver a situação, quem dirá ele, que é ele falando um pouco ali da carreira dele, né? De eu não sei até onde isso vai, sou militar e fui designado para trabalhar com o presidente. Eu não sou e nunca fui ente político. Quando a gente escuta o podcast que vocês fizeram também sobre a trajetória do Cid, a sombra do Bolsonaro, a gente viu muito isso do momento de carreira do Cid, quando ele decidiu ali trabalhar com o Bolsonaro, e implica-se ali que deve ter rolado algum arrependimento por trás disso, né, Aguirre? Como essas mensagens que você está trazendo agora amarram esse ponto de vista da carreira do Cid, dessa até frustração dele ali na relação de confiança aos poucos com o presidente, com o ex-presidente? É muito interessante analisar as mensagens desse ponto de vista, porque eu que estou mergulhado nisso há algumas semanas, pude ver que Cid adotava discursos diferentes a depender do interlocutor. Ele, de fato, procurou várias pessoas para amenizar essas acusações contra ele, procurou militares da ativa, generais, preocupado ali com o bom andamento da carreira militar, ele queria ser promovido a coronel, ele queria ser nomeado para comandar o batalhão ali de comandos de Goiânia, e ele dizia para eles, eu só cumpri ordens, eu nem estou falando mais com o Bolsonaro, já me afastei totalmente, e em paralelo, ele continuava resolvendo tudo de Bolsonaro, continuava conversando com Marcelo Câmara sobre todas as demandas de Jair Bolsonaro, continuava defendendo o ex-presidente, então ele, de fato, continuava se portando como um assessor, mas mentia para essas pessoas próximas para dizer que não tinha mais contato com o Bolsonaro, que não conversava com o Bolsonaro, sendo que a todo momento ele estava buscando documentos para ajudar na defesa de Bolsonaro, no caso das joias, documentos sobre os comprovantes de vacina, ele discute linhas de defesa ali com Fábio Van Garten e com os advogados de Bolsonaro, ele articula para as joias serem recuperadas lá nos Estados Unidos, para poderem ser devolvidas ao TCU, sem ter mais nenhuma atribuição funcional que vinculasse Mauro Cid a Jair Bolsonaro. Então, ele, de fato, ele podia não ser um político de carreira, mas ele mergulhou um pouco na atividade política e se tornou ali um faz-tudo para todos os assuntos. Tanto que os militares se incomodavam com o fato de Mauro Cid ter se atrelado demais à imagem de Jair Bolsonaro, aparecer todo o tempo ao lado de Jair Bolsonaro, fazer filmagem para live de Jair Bolsonaro, que eram atividades evidentemente políticas, mas o tenente-coronel Mauro Cid estava envolvido em todas essas atividades, então é até um pouco surpreendente quando ele falava para essas pessoas que não tinha mais nenhuma relação, que estava afastado de Jair Bolsonaro, sendo que, quando a gente vê as mensagens, a troca ali de diálogos, as conversas ainda continuavam intensas, mesmo em 2023, até ele ter sido preso pela Polícia Federal em maio de 2023. Haja mensagem ansiosa para as próximas reportagens, Aguirre. Quantas ainda tem, mais ou menos, você pode dizer para a gente? Estamos no finalzinho. Olha, o principal já foi publicado, estamos ainda analisando o material para ver o que mais tem de interessante.
mas boa parte já foi publicado.